Ó, ela fez um trabalho mais lindo que o outro. Ó, Obrigada, obrigada. Como você se sente nas reformas de igrejas? Olha, é um trabalho fantástico, né? Eu fiz mais de 10 entre projetos e reformas de igrejas. E era algo que, quando eu me formei, eu não tinha essa intenção. Mas é fantástico, porque o legal da arquitetura é você projetar para que as pessoas se sintam bem, né? Então, dentro de um templo, de uma igreja, você tem que pensar em tudo que vai fazer essa pessoa conseguir atingir o objetivo dela. Dentro da igreja católica... Mas assim, quando eu vi essa pergunta, isso me chamou muito a atenção, cara. Porque já na nossa release ali, o teu escritório hoje, que você abriu em 2022, ele é voltado para arquitetura corporativa, né? Isso. E o que te levou, assim, o que você olhou assim, tipo, alguém, com certeza alguém falou assim, ó, precisamos de uma arquiteta para reformar a igreja, mas assim, o que te deu esse brilho, assim, de falar, não, poxa, a igreja tem que ser assim e tal, aqui ia ficar melhor isso? Então, o projeto de igrejas, ele meio que aconteceu na minha profissão, né? Desde que eu me formei e tal, houve o convite. Primeira igreja que eu fiz foi em parceria com o arquiteto Alessandro Zanella, que é um arquiteto fantástico também. Um abraço, Alessandro Zanella, era nosso vizinho. Isso, e foi... Eu não gostava muito de você, Alessandro, quando você ia na obra, porque eu trabalhava com elétrico, você vivia mudando as coisas de lugar. Você tem que se lascar, cara. Então, eu tinha um escritório junto a ele, logo que me formei. A minha irmã ainda não tinha terminado. E aí houve convite para fazer a reforma da Santo Antônio, da Matriz. Então, foi a primeira igreja. E desta, como o pessoal foi gostando do resultado, né, viram que tinha a ver, tem que ser um projeto especial para isso, não é qualquer projeto, né? E aí foram se desenrolando outras igrejas. Mas a questão corporativa, então, só veio de 2 anos para cá. Que aí já não entrou mais essa parte das igrejas. Mas agora deixa eu te perguntar, voltando nessa parte da igreja ali. Porque, tipo, tem alguma coisa que tem que ser seguida, um padrão, quando você vai reformar a igreja? Tem que ter luz aqui, tem que ter uma abertura de janela ali? Tem alguma coisa assim? Tem que ter, sim. Eu já fiz projetos não só da igreja católica, também já fiz para outras religiões. E cada religião tem a sua forma de funcionar, né? E aí vem como se fosse um manual. Esse manual a gente consegue num briefing, numa reunião com o cliente, ele fala, olha, na nossa religião, né, funciona assim. Por exemplo, na católica tem que ter a luz em tal lugar lá no altar, né? A posição das mesas, a posição da cadeira do sacerdote, tudo tem um porquê. E tudo tem uma explicação. Então, você tem que saber tudo isso para não fazer, né? Não fazer coisa errada. Né? Eu já fiquei pensando assim, daí ela chegou lá na igreja, lá dos satanistas, ela falou, então, aqui a gente costuma carnear o bode aqui, a gente pendura uns corpos ali, faz então, uma mesa reforçada de mármore. Aí a gente tinha que fazer de acordo com os caras queriam fazer. Eu conheci os templos budistas, por exemplo. Olha só! Né, que é muito interessante. Também conheci a mesquita árabe lá de Foz. Então, são formas diferentes. E qual que é o maior perrengue, cara, em fazer igreja, esse tipo de coisa aí? O maior perrengue em fazer igreja é ter que lidar com a decisão de muitas pessoas. O Grazi, igreja paga? Claro que paga. Porque às vezes o lugar que mais arrecada. Mas às vezes eles falam, não, faz aí de boa. Porque a igreja não. A igreja tem um CNPJ, né? Então... Jesus está aí, vai te levar. Deus pague, não. José Plínio, Deus não paga os boletos, né? Liga aí domingo, ganha uma carne. Então, não, a gente faz os projetos sim para as igrejas, tem uma proposta prévia, né? E o mais difícil é você apresentar, porque assim, normalmente no final de um projeto de reforma ou de construção de uma igreja, por exemplo, você tem que apresentar para a comunidade, né? E então, dessa comunidade, vamos dizer assim, tem uma parcela das senhoras que são apegadas a como está. Esse pessoal aí, né? Aí tem a parcela que vai amar o teu projeto e tem a parcela que vai achar para quem investir nisso, né? Então, o lidar com muitas pessoas dando opinião é o mais difícil. É o mais difícil. Puxa a próxima pergunta. Viu, Grazi? A próxima pergunta é boa.